não é exatamente o foco da lição, mas eu confesso que está me incomodando aqui de comentar isso. Porque para mim, quando a gente vê uma pancada dessa de Paulo na igreja, tô falando como pastor agora, para mim ela ajuda a gente muito a entender, a cair na real, sair do romantismo, entender o que que é realidade, entendeu? Hoje é meio que tá na moda, não digo nem adventismo mais, cristianismo como um todo, a crítica à igreja como um todo. A gente vive uma crise eclesiástica e institucional e parece que todo tipo de igreja é um problema. Ah, minha igreja é assim, minha igreja é assado. Uma mensagem como essa, ela me faz entender o seguinte: a igreja sempre vai ter problemas, porque ela sempre teve problemas, ela começou com problemas. A gente está falando da primeira igreja cristã, com os apóstolos vivos, e ela tinha problemas desse nível, cruciais, que são as mesmas discussões que a gente tem até hoje. Então não é um problema de hoje, é um problema do ser humano. Isso indica a primeira coisa, que o que a gente está sofrendo agora não é novidade. E segundo, pode ser que não resolva. Sendo realista, pode ser que esse problema é provável que vai continuar para toda a história até Jesus voltar, porque a igreja continua sendo formada por seres humanos. Qual é a reflexão que a gente tira disso? Eu queria deixar essa reflexão para quem está em casa, para eu fechar o meu parênteses aqui. Se na sua igreja você sente uma decepção dessa, seja qual for a sua religião, ao invés de ficar criticando a igreja, faça como Paulo. Paulo fazia parte dessa igreja. Paulo colaborava com essa igreja. Qual era a participação que ele tinha? Ele fazia diferença. Esse é o momento que ele está criticando. Quantas outras vezes você vê ele criticando? São pouquíssimas. Mas esse é o mesmo Paulo que presta contas à igreja, porque ele vai lá no Concílio de Jerusalém. Ele vai se encontrar com Pedro, então ele dá satisfação à igreja. E o que ele fazia com o resto do tempo? Ele fazia a diferença. Quando ele estava pregando, ele ensinava o que era o evangelho de fato. Não para criticar, para derrubar a igreja, mas para poder fazer a parte dele e fazer a diferença. Então, esse é um parênteses que para mim, como pastor, toca muito no meu coração, assim, em preocupação da igreja. A igreja sempre vai ter problemas, não se iluda. Esse problema não vai resolver. Não é porque a gente está conversando aqui que vai ser tudo limpo. Nós continuamos tendo essa luta no coração. Só que se eu entendi Deus me falando isso certo, então agora o que eu tenho que fazer é ajudar a igreja fazendo a diferença. Vai pregar, vai fazer tua missão e ensina o que Deus está te falando.